As maiores tendências de 2025. A primeira tendência que vem com tudo em 2025 é o estilo ladylike, comentado inclusive por algumas aqui das seguidoras. Esse estilo é simplesmente a elegância pura. Esse estilo combina várias silhuetas mais elegantes com detalhes bem refinados. É aquele estilo feminino, porém com um toque um pouco mais clássico, um pouco mais tradicional, que se assemelha também ao estilo preppy ou preppy. Esse estilo geralmente combina saias rodadas, blusas que podem ter ali algum detalhe como um laço mais tradicional, tá, meninas? Vestidos acinturados. A ideia aqui é pegar um look assim mais moderno, porém com aquele toquezinho clássico. Pode combinar, por exemplo, uma saia plissada midi com uma blusa de seda e um sapato, que geralmente dentro desse estilo vai ter um salto um pouco mais baixo. Também não é comum a gente usar ele com plataforma, nem nenhum tipo de sapato um pouco mais chamativo, um pouco mais pesado. A ideia aqui é manter a suavidade. Por exemplo, colocando ali acessórios um pouco mais discretos, delicados e tradicionais, como é o caso das pérolas. Quando se trata de bolsas, eu acho que combina muito bem com aquelas bolsas um pouco mais estruturadas. Elas complementam muito bem a produção. Eu também gosto de acrescentar tons um pouco mais suaves para esse tipo de look. Então eu gosto bastante de um rosa um pouco mais claro, azul, creme, um marrom um pouco mais suave, o que não significa que você não possa investir em cores um pouco mais fortes, no preto que é tradicional, mas eu acho que por a gente estar falando não do estilo clássico, tradicional, mas sim do estilo ladylike, ele combina mais com tons suaves. O rosa chá e o azul gelo, que inclusive fazem parte das listas de cores de 2025, vão se enquadrar muito bem na estética desse estilo. É um estilo super elegante, refinado, para uma mulher que gosta sim de muita feminilidade, mas que não gosta daquela feminilidade da blusa de manga bufante, daquela feminilidade relacionada ao floral. Então, digamos que é um pouco menos romântico e um pouco mais clássico. Eu indico esse look muito para as meninas que estão perdidas, porque elas adoram um estilo bem clássico, então elas gostam daquela carinha de Chanel, mas ao mesmo tempo elas gostam de um rosinha, gostam ali de um tom clarinho. Eu acho que nesse caso esse estilo cai muito bem e eu super recomendo, porque ele é feminino, mas ele não é frufru, que talvez seja o que esteja te incomodando. Número 2 é o estilo maximalista de brechó. Eu achei esse estilo simplesmente incrível. E o que ele faz é combinar aquele maximalismo, mas com peças que não são exatamente assim enquadradinhas, encaixadas. Não são aquelas peças que você pensa assim que elas naturalmente combinariam uma com a outra. Ele é um maximalismo muito inspirado nessa questão do brechó. Então ele vai compor ali coisas completamente diferentes. Por exemplo, há uma mistura bem ousada de estampas. Então você vai ver de repente ali um poá junto com uma zebra, junto com uma oncinha. Então vai ser assim bem ousado. Eu indico inclusive para as mulheres que tem aquela estética mais criativa. Se você é uma mulher muito do neutro, do minimalista, você vai sentir. E nesse caso, eu indico que você comece pelos acessórios, porque aí você não precisa mudar completamente o seu guarda-roupa. E como são acessórios, você pode também comprá-los em um brechó. E aí você faz aquele mix de acessórios, vê se você gosta, né, do que você tá vendo, e aí a partir disso você vai para as roupas. Porque quando a gente fala de roupas, o que a gente vai ver vão ser os mix de estampas, de texturas, de cores,
as combinações mais inusitadas. Então você vai ver, por exemplo, um casacão de pele sintético com aquele look assim, com a parte de dentro mais vibrante, ou então com um vestido super estampado, geralmente adornado com acessórios grandes, acessórios bem maximalistas, chamativos, e aí nem todo mundo vai saber equilibrar e pode acabar se sentindo assim como uma árvore de Natal, com excesso de coisa. Então por isso que eu indico, se você quer entrar nesse estilo mais maximalista, começa pelos acessórios. Você vai encontrar na Shein, por exemplo, colares, pulseiras que não são caros, geralmente de aço, seja no aço prateado, no aço rosé ou no aço dourado. E aí você vai começar ali, de repente, com R$50, você já compra um monte. E aí você já vai ter aquela ousadia do maximalismo, mas sem gastar muito dinheiro. Outra opção, como eu comentei, são os próprios brechós, onde você vai encontrar uma variedade gigantesca de acessórios. E aí você também pode combinar. Minha dica é, se você é muito nova nessa ideia de maximalismo, combina todos os metais. Então, tudo dourado ou tudo prateado. Só isso já vai trazer um pouco mais de harmonia. Outra dica, você pode combinar tons. Então, ao invés de você combinar, por exemplo, um marrom com um amarelo, combine um marrom com um creme, que está ali um pouco mais próximo do marrom. Em vez de você combinar o preto com um rosa choque, combina esse preto, de repente, ali com um cinza, com um branco, que é uma combinação um pouco mais comum. Evite combinar assim cores super diferentes se você não tem experiência nisso, porque muito provavelmente você vai sentir assim um choque. Agora, se você é do estilo criativo, se você já é do maximalismo, aí você vai poder misturar tranquilamente, porque você já vai entender ali, você já vai ter o feeling de como fazer isso de uma forma harmônica e equilibrada para conseguir deixar esse look bem interessante. Número 3 é a tendência dos novos neutros. Esses novos neutros fogem um pouquinho daquela questão de neutros que a gente conhecia. Então, geralmente, quando a gente vai trabalhar com neutros, a gente vê muito o branco, o preto, o marrom, né, para as cartelas um pouco mais quentes, o creme, e a gente percebe isso muito nos acessórios. Então, quando a gente vai procurar, por exemplo, o sapato, o que a gente vê de sapato? Um sapato preto, um sapato off-white, um sapato branco, um sapato marrom, ou no máximo ali um cremezinho. Então, essas cores geralmente são as cores neutras. Quando a gente fala de novos neutros, a gente vai estar incluindo aí cores que tem uma paleta mais rica, diferente e até um pouco mais saborosa, digamos assim, porque são paletas que trazem um ar até mesmo de comida. Então, o que a gente vai ver? O caramelo assim, muito bonito, e ele tem essa questão do quente, do aconchegante, que vai combinar muito com o inverno, mas que também se adequa muito bem ao verão. Você vai ver também o chocolate, então você vai encontrar desde aquele marrom chocolate bem escuro até aquele marrom chocolate ao leite mais claro, mais suave, mais delicado. Os amarelos, eles vão vir desde aquele amarelo assim, bem radiante, até um amarelo manteiga. Já comentei inclusive sobre o amarelo manteiga aqui no canal. E é claro, o Bordeaux, o vinho, que tem se mostrado como um neutro super interessante. Inclusive é um neutro que eu acho lindo. Se tem uma coisa que eu acho maravilhosa, é ver uma mulher usando, por exemplo, um conjuntinho ali e ela tá com uma bolsa Bordeaux, um sapato Bordeaux. Gente, fica lindo, fica muito refinado, fica muito chique. E além disso, traz uma criatividade, foge do normal. Então, por que não trocar essa bolsinha preta básica por uma bolsa que seja num marrom chocolate bem bonito, num caramelo, num Bordeaux? Gente, fica maravilhoso. Essas cores, apesar delas serem um pouco mais diferentes do usual, elas são cores versáteis, elas combinam muito fácil com outras cores e elas permitem combinações
que são bem sofisticadas. Então não vai ficar aquela coisa super ousada, não. Vai ficar bem elegante. Você pode, por exemplo, combinar um conjunto mais monocromático, em tons de caramelo. Você pode combinar ali, de repente, com uma blusa de tricô, com uma saia lápis, bota de cano alto, tudo ali na mesma tonalidade ou bem próximo. Imagina esse look completo em caramelo. Fica super elegante, fica contemporâneo e fica assim, gostoso, sabe? Aquele look que você tem uma sensação quase como se estivesse comendo um doce. Porque ele passa esse aconchego, ele passa esse sabor, assim como todas as cores que eu comentei. Amarelo manteiga, bordô que remete ao vinho, caramelo, chocolate. Gente, que look delicioso! Número 4 são os metálicos e os brilhos. Se você acha que os metálicos e os brilhos eles iriam ficar assim resumidos a pequenos detalhes, então um colar, um brinco, nada disso. O que a gente vai ver vão ser looks inteiros, cheios de cristais, aplicações metálicas, seja na roupa, seja nos acessórios. Esses tecidos com essa cara um pouco mais metalizada e esses detalhes brilhantes trazem um toque um pouco mais futurístico, mas ao mesmo tempo eles mantêm um pezinho no chão. Então não é aquele futurístico à lá 2001, uma Odisseia no espaço. Não, não é esse tipo de futurístico. É uma coisa mais, já estamos vivendo o futuro e o futuro é hoje. Para você incorporar de uma forma bem equilibrada essa tendência no seu guarda-roupa, eu indico, por exemplo, que você pegue uma peça central metálica. Pode ser, por exemplo, uma saia com aplicações prateadas ou então uma blusa que tem ali paetês. Você pode incluir essa peça como destaque e aí o restante vai vir um pouco mais discreto. Então evite fazer aquele look completo, lotado de brilho, de taxinha, de aplicações metálicas, porque pode ficar over. Pega ali ou uma saia ou uma blusa e, é claro, você pode começar pelos acessórios. Eu gosto muito de começar sempre as tendências pelos acessórios. Então, o que a gente está vendo, por exemplo, são botas que têm aplicações de taxinhas. Você pode começar por aí. Ou então uma peça que tem aplicação de ilhóis. Pode ser até mesmo um acessório, como uma munhequeira com aplicação de ilhóis. Fica super interessante. Eu gosto muito dessa questão de começar do pouco. Porque se você se arrepender, você pode vender, você pode doar essa peça de uma forma muito mais fácil. Se você quer incluir essa questão do brilho, do metálico no seu guarda-roupa de uma forma um pouco mais sofisticada, eu indico o paetê. O paetê fica muito bonito e a gente consegue usar o paetê de uma forma mais fácil no dia a dia. Mas aí eu indico que, se é para o dia a dia mesmo, ambiente de trabalho, uma blusa com paetê, super interessante. Agora, se é para uma festa, você pode ser mais ousada, colocar um vestido completo. Evite usar uma produção completamente cheia de paetê se você não estiver indo para uma festa, porque pode dar uma pesada. Número 5 é o estilo feminino. Esse estilo, lembra que eu comentei com vocês que o Ladylike ele é um pouco mais puxado para o tradicional? Esse estilo mais puxado para o feminino, essa tendência, ela já vai incluir vários itens hiper femininos. Então ela vai ser bem delicada. Vai ter muita renda, muito babado, muito tecido fluido. A ideia aqui realmente é trazer aquela ideia hiper feminina. Então a gente vai ver as cores sempre sendo puxadas pro rosa, pro azul bem delicado, pro arroxeado, pro amarelo também bem delicado. A ideia aqui é trazer uma delicadeza e um romantismo. A gente vai ver muito, por exemplo, vestidos de chiffon, porque esses vestidos eles geralmente combinam a estampa floral junto com uma transparência bem etérea, quase que como em um conto de fadas. E como que você pode combinar isso no seu look? Um vestido de chiffon, como eu comentei, uma blusa também de chiffon fica maravilhosa, combinando com sandália de tiras finas para trazer novamente essa leveza. Evite colocar junto desses acessórios
peças muito pesadas. Então, aquele sapato de base tratorada não vai ficar muito bem aqui, a menos que você seja criativa. Mas aí a gente foge um pouco dessa tendência, tá? Então, sandálias sempre de tiras mais finas e delicadas. Bolsa pequena, nada de colocar uma bolsa muito grande. Apesar das bolsas grandes estarem na moda, briga um pouco com esse visual mais romântico. E é claro, você sempre tem que ter em mente que o romantismo é o principal ponto dessa estética. Então, manga bufante, tudo mais arredondado, mais suave, vai combinar. A estética desse estilo, dessa tendência, é um pouco mais delicada, sutil. Ela é elegante, mas ela é aquele elegante bem doce. Não é aquele elegante clássico, é bem doce mesmo. É como se você estivesse vendo ali um sorvete, uma bala. Então tenha isso em mente na hora de aderir a essa tendência. E hoje eu quero saber, você tem algum estilo? Você segue alguma ideia, alguma tendência ou não? Me conta aqui nos comentários. E você sabe que você me ajuda muito colocando aquelas palavrinhas mágicas do dia, que são tendências 2025-2026. Colocando essas palavrinhas mágicas, você me ajuda muito a continuar trazendo vídeos para você todos os dias. Então, conto com o seu comentário. E enquanto você faz isso, a gente continua com o vídeo. Número 6 é uma tendência bem recente, que é o destaque para as pernas. Essa tendência inclui ali peças, principalmente calças e saias diferentes. Então são peças que vão ter algum detalhe inovador, algo diferenciado. E justamente por isso são peças que vão funcionar como peça central. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma calça diferente e aí o restante do look é um pouco mais neutro. Até porque o destaque aqui está para a parte de baixo. Como que a gente entende essas peças diferentes? São peças com fendas diferentes, com amarrações, com volumes diferenciados, estampas. Recentemente, por exemplo, eu trouxe aqui no canal o jeans estampado de oncinha. Esse tipo de jeans funciona como uma peça dessa tendência das calças diferentes. Você pode, inclusive, combinar peças bem tradicionais, como calça de alfaiataria, com uma fenda. E isso é muito interessante. Por quê? Porque você pode pegar ali uma calça de alfaiataria que você já tem e levar na sua costureira e pedir que ela faça essa fenda. Dessa forma, você não precisa nem gastar dinheiro para estar dentro dessa tendência. Olha que interessante. Eu acho muito legal dessa tendência que a gente consegue customizar o que a gente já tem. E isso torna tudo muito mais legal. Outra ideia é que, por ser uma peça em destaque, eu acho que o salto, o sapato tem que combinar. Então, se você for pegar, por exemplo, uma peça de alfaiataria com fenda, eu acho que fica incrível com um escarpão bem pontudo. Se você for pegar uma calça jeans estampada, acho que fica lindo com tênis ou então com um coturno. Fica maravilhoso, porque traz destaque para a parte de baixo. Então não adianta pegar uma calça, uma saia bem diferenciada e colocar com um sapato sem graça, porque aí você não vai estar tendo aquele destaque para a parte de baixo. A ideia aqui é destacar toda a parte de baixo do seu look. Número 7 é a tendência do minimalismo diferenciado, que eu costumo chamar de essencialismo. Essa tendência é muito interessante, porque o que a gente viu nos últimos anos foi aquele minimalismo tradicional. Então a gente vai ver muita combinação de preto e branco, né? A gente vai ver essa combinação muito forte. A gente vai ver muito do cinza também, que continua na moda, inclusive. Mas as coisas acabam ficando às vezes um pouco sem graça. Parece que todo mundo tem o mesmo armário minimalista, sabe? E quando a gente fala de essencialismo, a gente não tá falando daquelas peças tradicionais do minimalismo, mas de peças que são únicas. Então, quando a gente pensa em essencialismo, o que a gente vai pensar não é num tênis branco comum,
mas em um tênis branco que tem algo de único. Então ele pode ter um detalhezinho ali, um acabamento, ele pode ter de repente uma combinação de materiais, então ele não é um tênis branco liso, couro. Não, ele pode ter camurça junto com couro liso. Isso já vai trazer um diferencial. Quando a gente pensa em uma bolsa, ela não é só uma bolsa. Ela é uma bolsa que ela é minimalista, mas ela tem algo de diferente. De repente é o formato. É o caso das bolsas arredondadas, aquelas bolsas circulares. Esse tipo de bolsa tem um formato diferente, uma estrutura diferente. Eu acho que o principal dessa questão do essencialismo é a atenção aos detalhes. Então a gente está falando aqui de uma tendência que ela não busca o mínimo, ela busca o essencial. E o essencial é diferente em mim, é diferente em você, é diferente de acordo com a nossa vida, é diferente de acordo com o nosso dia a dia. Então, no minimalismo, eu acho que a moda muitas vezes se fechou em uma caixinha. Só pode isso, só pode esse tipo de calça, só pode esse tipo de sapato. No essencialismo, não. O que é essencial para mim? Para mim, ter um tênis confortável pode ser muito mais essencial por conta do meu estilo de vida. Para você, o essencial pode ser um escarpão, um slingback. Pode ser que essas peças sejam essenciais pelo seu estilo de vida. Então, acho que isso é o que é mais interessante dessa tendência. E é uma tendência diferente. É uma tendência que tem ali uma modernidade. Ela é elegante, ela é charmosa, mas ela não é sem graça, ela não é sem sal. Ela tem um tempero. Acho divino. Vocês estão conferindo vários exemplos aí, tenho certeza que você vai se inspirar. Número 8 é a tendência da transparência. A tendência da transparência é muito interessante porque ela apareceu na maioria dos desfiles que eu vi. E essa transparência, ela geralmente vai ser associada a um tecido mais fluido. Então a gente não tá falando daquela transparência que muitas vezes a gente via, que é um vestido, por exemplo, e aí ele tem um detalhezinho de transparência perto, por exemplo, aqui do busto, para fazer um fechamento. Não, é uma transparência que vem no look todo. Então é um vestido inteiro em transparência, mas com aquele toque bem fluido, bem etéreo, quase como uma fada. Eu acho essa transparência, inclusive, maravilhosa. Ela combina muito com o estilo boêmio, o que traz toda essa tendência também muito forte em 2025 e também para 2026. Ela cria um visual muito interessante, ousado, mas não precisa ser aquele ousado demais, até porque essa transparência pode vir com um forro na parte de baixo e ela brinca muito com camada, com textura. Essa transparência de 2025 e 2026 não vai ser aquela coisa reta, como eu mencionei. Vai ser muito de textura, de camada, de babado. Inclusive, no desfile da Chloé, sempre tem esse tipo de transparência. Eu fico, assim, apaixonada. Eu acho que é uma das coisas, assim, mais lindas que eu já vi recentemente em termos de desfile, são essas peças, porque elas realmente trazem toda essa questão etérea, feminina, mas diferente. É maravilhoso, parece uma fada. Eu definiria como transparência fada, porque muito essa paz, essa coisa da natureza que essa tendência me transmite. E se você tá gostando desse vídeo, você vai adorar todos os vídeos que tem aqui no canal. Porque aqui nós temos vídeos todos os dias, sempre às 7 horas da noite no nosso canal em inglês e às 8 horas da noite no nosso canal em português. Então é só você conferir de acordo com o que você prefere. Para isso, se inscreva e ative o sininho, assim o YouTube te avisa todo dia quando sair um vídeo novo, feito com todo carinho para você. Enquanto você se inscreve, a gente continua com o vídeo. Número 9, falando em tendências que apareceram muito em desfiles, nós temos as capas. As capas reapareceram como uma peça-chave. Elas trazem ali um toque de elegância bem diferenciado, charmoso. Acho uma peça, inclusive, muito gostosa de usar, porque ela te abraça, ela é como um abraço. Eu acho ela
maravilhosa. Ela traz esse toque também super feminino e ao mesmo tempo elegante. Inclusive a capa pode ser um dos acessórios que você vai usar lá naquele nosso número 1, né? A tendência Ladylike. Então você pode associar, porque ela é bem tradicional e ela vai vir geralmente em 2025 estruturada e com um tom neutro, justamente para a gente conseguir combinar ela com outras peças. Uma combinação que eu vi em 2024 foi a combinação de um vestido bem fluido, bem suave, bem etéreo, com uma capa de couro. Gente, eu fiquei assim apaixonada nesse look. E eu acho que combina muito, até mesmo nessa situação. Mesmo quando a gente combina essa capa com um vestido super fluido, super feminino, combina. E é isso que eu acho maravilhoso. Minha dica: combine essa capa com os outros acessórios que você já costuma ter. Então, se todos os seus sapatos são pretos, compre uma capa preta. E você não precisa comprar uma capa gigantesca não, tá? A gente tá falando aqui de uma capa um pouco mais curta, trazendo um visual bem tranquilo, bem básico, que a gente inclusive consegue usar no dia a dia. Eu acho essa peça incrível, inclusive para dias de chuva. Então, se você tiver a oportunidade de investir em uma que seja de couro ou de um material que imite couro, vai te proteger bastante desse tipo de situação. Se você mora em regiões que chovem bastante também, além de elegante, ela se torna muito funcional. Eu acho ela versátil. Acho que ela vai tanto em ocasiões formais como informais, mas se você já tem esse estilo mais tradicional, eu acho que é perfeita para você. E se você gosta do estilo boêmio, saiba que ela também combina, principalmente se ela vier em tons um pouco mais terrosos. Então um marrom ou um creme, até mesmo um tom um pouco mais acinzentado, mas sempre um pouco mais quente, vai combinar muito com essa peça. Número 10 é a tendência do esportivo. A gente vai ver muito também dessas peças agora em 2025 e 2026. O interessante dessa tendência é que ela combina ali alguns detalhes de esporte. Você, por exemplo, já deve ter visto que estão surgindo muitas jaquetas associadas ali a basquete ou então elementos relacionados à corrida. Você vai ver muito dessas peças. Ontem mesmo, quando eu estava no shopping, eu reparei nessa questão de peças mais voltadas, principalmente as jaquetas. Essa influência esportiva, ela está crescendo muito. Então você vai ver elas nas calças, muita calça jogger, tênis, muito tênis, tá, gente? Tênis compondo muitos visuais, e o que a gente vai ver é uma combinação dessas peças esportivas com elementos mais tradicionais. Então, de repente, um tênis, uma legging e um blazer. A gente vai ver muito disso. Ou então aquela jaqueta bomber super esportiva com uma saia plissada. A gente também vai ver isso. Tênis, como eu comentei, nem preciso falar. Eles vão aparecer, eles vão ser um foco muito grande. Acredito que, inclusive, logo eu vou estar trazendo um vídeo para vocês dos principais tênis. Me digam se vocês estão interessadas, porque eu posso trazer. Trouxe há pouco tempo e acho que é muito interessante, principalmente para quem gosta de um estilo mais casual. Atualmente, eu pessoalmente estou num estilo um pouco mais casual. Eu larguei um pouco aquele elegante, porque já estava me cansando um pouco. Então, eu pessoalmente, nesse momento, apesar de continuar achando belíssimo o estilo elegante, estou incorporando itens mais voltados para o estilo casual. Então, aquela camiseta mais soltinha, peças mais diferentes, mais criativas e esportivas estão fazendo mais parte do meu dia a dia. Então saiba, inclusive, que você não precisa ficar presa em nenhum estilo, tá? O importante é você saber o que usar em cada ocasião. Você não vai de calça jeans em um casamento e você não vai com o vestido de noiva pra praia. Levando isso em consideração, o local, o horário, o que a gente vai celebrar, o que a gente vai fazer naquele local, a gente consegue montar um look perfeito, tá, meninas? Então, não fiquem assim assustadas com o estilo esportivo. Talvez não seja o seu estilo, mas ele tá vindo com força. E se você gostar, se você achar interessante,
você pode pegar um ou outra peça. Você pode colocar ali uma coisinha que você achou legal. Pode ser só uma jaqueta. O interessante da moda é isso, é a gente ser bem criativa e conseguir montar looks com a nossa personalidade. Vocês sabem que pra mim estilo pessoal é o mais importante. E eu acho que a forma mais prática de você conseguir usar ali o seu estilo pessoal é através das blusas, porque elas são a primeira peça que geralmente a gente olha quando a gente bate o olho. E é pensando nisso que eu trouxe o vídeo com blusas que estão na moda nessa estação. Então não perca tempo, é só você clicar nesse vídeo que tá aparecendo aí na sua tela que eu vou estar te esperando lá.